Então, vamos começar aqui, né, com algumas explicações, né, que foram perguntadas também, né, por algumas pessoas, né, o que seria a mentoria, tá? Essa mentoria aqui que a gente está trabalhando. Então, vou apresentar assim de uma forma rápida aqui para vocês, tá? Porque eu vou me focar mais nas perguntas mesmo que vocês enviaram. Opa, vou só fechar aqui, vai ficar mais fácil eu explicar o que eu quero explicar, senão vai ficar muito Mim também. confuso. É, acho que travou. Bom, eu acho que travou. Travou? Vocês estão me ouvindo ou travou minha tela? Travou o seu áudio. Meu áudio travou e agora voltou? Voltou. Jóia. Então, se der algum problema, vocês vão me avisando aí, né, que nesses meetings virtuais acontecem algumas oscilações aí, a gente repete o que for necessário, tá? Então, aqui, deixa eu dar um. Vocês estão conseguindo ver bem desse tamanho? Querem que aumentem? Tá ok? Ei, Tá ok. Então, tá. Então, o que que é a mentoria? Né, que eu vou trabalhar um pouco hoje com vocês, né, é um caminho para auxiliar na resolução de problemas específicos. Daí aquelas perguntas que eu passei para vocês para a gente começar esse caminho aí, ok? Então, o que que envolve aí dentro da mentoria? Aconselhamento, tutoria, orientação em cima daquilo que vocês têm dúvida, desse problema específico. Então, a mentoria ela é construída em cima dessas questões específicas de vocês. Né? E, além disso, a ideia aqui a ideia de uma mentoria é que a gente possa mudar nossa forma de agir e de pensar. Primeiro, melhorando o foco, tá? Porque todo mundo sabe, né? Hoje nós temos muitos elementos de distração ao nosso redor, principalmente no mundo digital. Nós estamos aqui no computador, aí tem o WhatsApp, aí tem o e-mail que chega, e aí tem, né, milhões de coisas que vão acontecendo ao nosso redor. Então, dentro da mentoria, a ideia é trabalhar a questão do foco, a questão da persistência e da constância. Isso é fundamental, justamente porque a gente também, né, passa por momentos aí onde é muito comum a gente começar algo, encontra uma dificuldade, não encontra a princípio um caminho, uma solução e a gente desanima muito rápido. Então a mentoria vem para ajudar justamente a encontrar esse caminho, não deixar de desanimar, para que a gente possa chegar no final e aí ter sucesso naquilo. Outra coisa importante aqui, né, dentro do processo de mentoria, é conseguir trabalhar as emoções. A gente passa, né, vivemos num mundo onde a ansiedade e o estresse são muito constantes no nosso cotidiano. Então, a ideia da mentoria também é que a gente possa trabalhar isso e, a partir daí, extrair o melhor para que a gente possa ter produtividade. E aí, como eu já tinha comentado, definir caminhos possíveis para resolver um problema. Para isso, mudança de mentalidade, mudança de atitude, mudança de comportamento, enfim, em frente a esses problemas. Muitas vezes a gente não vê solução, não vê uma luz, né, no fim do túnel, e a ideia do mentor é que o mentor possa ajudar a encontrar essa luz no fim do túnel e a chegar no resultado final que a gente quer. E para isso, né, para a obtenção do resultado, uma coisa que eu sempre comento é isso aqui, ó. O resultado ele vai ser construído, né, a partir de um conjunto de participação, que é o mentor, né, e o mentorado. Não tem, o mentor ele não faz milagre, né? Cada um faz a sua parte. Então, isso também a gente tem que compreender que nós temos uma corresponsabilidade em todo esse processo, tá? Então, a obtenção do resultado sempre passa, né, da orientação, né, do acompanhamento e também daquilo que a gente vai desenvolvendo e fazendo para o nosso trabalho. Beleza? Então, feita essa apresentação inicial aí, vamos começar aqui a falar, né, especificamente da nossa temática,
Deixa eu só abrir uma página aqui rapidinho. Aqui. Estou querendo. Quem me ajuda a acompanhar aqui. Né? Ok. Beleza. Aí eu vou saber de quem é quem aqui as questões que eu separei. Então, nós temos várias perguntas que foram colocadas aí. Né? As observações eu já comentei. Né? E eu procurei organizar um pouco essas perguntas para que a gente pudesse ter uma sequência, né, de construção de ideia. Tá? Então, não é por ordem de importância, mas das perguntas que foram feitas e essa ideia de construção de conhecimento. Ok? Então, deixa eu ver aqui. Quem fez essa pergunta aqui, você está aqui. Não, não está aqui a primeira pergunta, mas eu vou comentar, né, um pouco mais breve aqui. Então, foi colocado ali, ó, depois da mentoria, onde podemos aplicar as ideias dadas ou propostas pelos mentores? Isso vai poder ser aplicado justamente para resolver o problema que você está trazendo. Então, pode ser dentro do seu trabalho, pode ser dentro da sua formação, pode ser dentro da sua empresa ou da empresa que você trabalha, né? Então, a aplicação ela vai se dar naquilo que você está solicitando o trabalho junto ao mentor. Então, a questão é essa. Então, o ponto focal é pensar qual é o meu problema e como eu vou resolver isso. Esse problema está em que esfera? Do meu trabalho pessoal, né, acadêmico. Então, em que esfera que está essa questão que eu quero trabalhar? Então, ali que você vai aplicar, né, para resolver isso. Ok? Uma outra pergunta também, né, nesse sentido um pouco mais ampla, né, será no QGIS? Aí nós estamos falando de geotecnologia aplicada, né? Então, né, foi a Amanda que perguntou, né? A Amanda está aí. Deixa eu só ver aqui. Exato, foi a Amanda que perguntou. Né? Será no QGIS? Na verdade, essa é uma mentoria gratuita. Então, nós vamos estar aqui 1h30, um pouquinho mais. Né? Então, a gente não vai trabalhar um software específico nesse momento. Mas a pergunta, na verdade, eu acho que a gente tem que mudar na cabeça da gente é o seguinte, né? Bem, eu estou falando de QGIS, acho que todo mundo conhece, né? Eu estou partindo do princípio que eu já ouvi. Né? Eu acho que a questão, na verdade, a pergunta melhor é essa daqui, ó. Qual software, no caso, SIG, atende às minhas demandas de projeto? Acho que essa é a pergunta. Né? E aí sim, vai ser um software livre, gratuito, ou vai ser um software pago? Então vai depender do problema que eu quero resolver. Então, a gente não deve se prender no software. Ah, vou trabalhar com que é só gratuito porque é gratuito. Ah, vou trabalhar com pago porque ele é pago, então ele deve ser o melhor que existe. Não, a gente não deve se prender nisso. Porque nenhum software resolve todas as questões relacionadas à geotecnologia. Então, é muito comum, eu falo aí de experiência, eu tenho aí quase 30 anos nessa área, né? A gente trabalha com diversos softwares ao mesmo tempo. Então, a ideia principal é justamente essa: olha, atende, eu tenho um problema, qual é o software que vai atender na minha resolução desse problema? Em alguns momentos vai ser o software gratuito, em outros momentos vai ser o software pago. E aí eu vou ter que lidar com essa questão. Né? Vou dar dois exemplos aqui, acho que vai para ajudar. Né? Por exemplo, tem uma teoria, né, que eu trabalho, que faço parte de um grupo de pesquisa, que chama teoria da sintaxe espacial. Né? Então, de uma maneira bem, né, superficial, bem simples, né, não vou entrar nos meandros da teoria, mas ele vai trabalhar a organização, né, a estrutura da cidade, a organização viária da cidade, e a partir desse desenho urbano, nós vamos calcular, né, a tendência de escolha, a tendência de circulação das pessoas nas vias. Então, de uma maneira simples, é um dos índices que a teoria trabalha, e o QGIS, ele tem, né, um módulo para calcular isso. Na verdade, ele usa o programa, né, ele funciona como uma front page, e o programa, na verdade, roda por trás, e você visualiza as coisas lá dentro do QGIS. O QGIS faz isso.
O ArcGIS faz, que é o software pago líder de mercado? Não, não faz. Então, se eu tô, não adianta eu querer, vou fazer no software pago. Não, ele não faz. Então, o que vai me adiantar eu querer insistir nisso? Eu posso processar em um e depois levar para o outro. Ok, posso fazer isso. Mas esse tipo de processamento ele não vai fazer. Por outro lado, né, vamos pegar aí agora, né, o lado do ArcGIS. Hoje o ArcGIS, né, a Esri, o fabricante, eles têm investido muito pesado na questão, né, de processamentos e disponibilização de dados diretamente online, a partir da plataforma deles. Por quê? Para atender gestores. Então, o foco deles hoje não é mais o técnico em geoprocessamento, o especialista em geoprocessamento. O foco deles é justamente aquele que não é o especialista. Então, você vai ter um especialista que vai montar a estrutura para o gestor tomar a decisão. Tudo dentro da plataforma, tudo integrado, tudo ligado, de uma maneira extremamente simples. Então, se eu vou trabalhar nesse sentido, ele hoje é o melhor software que tem. Mas não tem como disponibilizar online? Eu falei, tem. Só que eu vou ter que usar um outro software, um software de terceiros. Alguns envolvem programação, não são tão amigáveis, né? Principalmente em função do volume de possibilidades que a própria Air tem feito para a parte de gestão. Né? Então, você vê, se eu mudar meu foco, eu vou trabalhar, então vou ter que trabalhar com pago. Então, a escolha, na verdade, vai em função do meu problema. Por isso que compreender bem o problema é fundamental para a gente tomar decisões no processamento e na resolução deles. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver de quem que é isso aqui. Bem, ela também não está aqui. Né? Mas vamos aqui rapidinho, né, nessa questão, não vou aprofundar muito nela, né, de que maneira a geotecnologia influencia na sociedade atual. O ser humano, eu costumo dizer que o ser humano é uma criatura geolocacional. Então a gente sempre procura referência no mundo, referência espacial no mundo. Toda vez, vou dar um exemplo muito simples, toda vez que você chega num local, vamos lá, uh, vou num cinema, vou numa palestra. Quando você entra na sala, qual é a primeira coisa que você faz? Você mapeia o ambiente. Aí, de acordo com o seu interesse, de acordo com a sua demanda, de acordo com o seu estado de espírito, você fala, olha, eu quero sentar mais ali ou mais na frente, mais atrás, mais no meio, mais do lado. Então, você primeiro faz o mapeamento para depois se localizar e depois fazer a escolha. Intuitivamente, então, você está trabalhando com já processamento aí. Então, a gente já faz isso constantemente. Se a gente, então, partir para a parte mais técnica, hoje a gente tem N aplicativos que nós usamos quase todos os dias, como, por exemplo, o Waze. Né? Um software israelense e que um dos mais usados no mundo para rota. Um software colaborativo para você se localizar e se deslocar dentro de centros urbanos. E aí a gente pode citar N outros aplicativos, o próprio Uber. Você pede um Uber, você vê onde é que o carro do cara está, para onde é que ele está indo, quanto tempo. Isso nada mais é que você trabalhar com mapeamento de rede, rota. O seu celular está o tempo todo conectado e ele está geolocalizado. Então a gente está o tempo todo fazendo isso. Né? Às vezes mais intuitivo, às vezes menos intuitivo, às vezes mais técnico, mas a nossa sociedade hoje ela é toda envolvida nessa parte de geotecnologia. Uma coisa que eu comento muito é que a gente não pode deixar de pensar territorialmente hoje. Porque as coisas acontecem no espaço. Quando a gente olha para trás, assim, década de 40, década de 50, 60 do século passado, era muito comum as análises serem apenas análises numéricas, análises qualitativas sem conexão com o território. E aí ficam análises muito frágeis. Você tem uma porcentagem de alguma coisa, mas o que isso está dizendo? Por exemplo, número de
moradores de rua de uma cidade. Ah, cidade X tem 15% da sua população constituída de moradores de rua. Ok. Onde? 15%, 15% não me diz muita coisa. Agora, onde eles estão, isso sim começa a me dizer alguma coisa. Existe concentração? Existe dispersão desse pessoal? Por que, que estão mais em um ponto e menos em outro? Então, começa a entender a lógica social do território, do espaço, para poder trabalhar com isso. Então, a gente está envolvido em geotecnologia o tempo todo. Tá? Então, vamos para a próxima aqui. Deixa eu ver quem que fez isso aqui. Ah, essa aqui é do Miguel. Quais são as principais geotecnologias que um gestor ambiental que atua na área de licenciamento ambiental, né, de parcelamento de solo urbano, deve aprofundar e buscar dominar? Miguel, sua pergunta é ótima, né? E assim, existem muitas tecnologias envolvidas aí. As duas primeiras, os dois primeiros grandes conceitos aí, que é a se pensar, né, principalmente quando a gente está falando da questão ambiental e de licenciamento, é a parte, né, de sensoriamento remoto e a parte, né, de SIG, o banco de dados. Tá? Então, sensoriamento para você obter informação e, a partir dele, construir os bancos de dados que você precisa para fazer o licenciamento. Então, começa com esses dois arcabouços teóricos. Tá? E aí, de tecnologia, existem softwares, existem aplicativos, né? Eu não, podia estar citando um monte aqui, né? Mas o arcabouço teórico ele é mais importante, por quê? Porque a partir desse arcabouço teórico, você pode trabalhar com qualquer software, porque muda um pouquinho a cara, mas até os comandos são os mesmos. Entendeu? Você pegar, vou voltar lá no QGIS, o arco que a gente falou antes, você vai ver que os comandos têm o mesmo nome. Por quê? Porque é a mesma coisa. Então não tem porque eu inventar um, vai chamar banana ou vai chamar abacaxi. Talvez um chame banana prata, outro chame banana nanique, mas vai ser todo no comando banana, entendeu? Então, primeiro é isso. Depois a gente entra em conceitos específicos, que são fundamentais, voltados para a questão da qualidade de dados. A gente entra um pouquinho em ciência de dados aí, para falar de qualidade do dado, que é outro aspecto fundamental quando a gente está trabalhando com essa parte ambiental. Tá? Existe muito dado disponível hoje. Né? Diversos órgãos disponibilizam, nós temos dados colaborativos de diversas fontes, tá? Só que a gente tem um problema aí. Muitos desses dados não têm o que nós chamamos de uma curadoria. Então, não tenho efetivamente um controle de qualidade naquele dado. Então, ele é feito e ele é disponibilizado, mas eu não tenho a garantia da qualidade da informação. O que é a qualidade da informação? Seguir parâmetros já definidos, existem normas para isso, né? Então, existem normas do Exército sobre coleta e geração de dados geoespaciais, normas, né, sobre precisão de dados cartográficos. Então, tem todo já um conjunto de normativas no Brasil, e muitas vezes esses dados estão sendo disponibilizados e não se observa isso. E aí você usa um dado, olha, aqui foi, peguei no órgão A, no órgão B, então é um órgão do governo, ok, mas isso não quer dizer que o dado está validado. Então, essa é uma questão, por isso que a gente fala, a gente tem que começar a observar essas coisas. Um local que é uma fonte muito boa de dados, a INGE, né, a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais,inde.gov.br. A INDE ela surgiu como um grande repositório de dados que passam por essa curadoria e essa verificação e validação. Tá? Então, são dados gratuitos, dados oficiais que estão ali, e você vai encontrar todos os seus metadados. O que é o metadado? A informação sobre o dado. Então, ele vai dizer, olha, segue o padrão, ele vai dizer quem que fez, quando foi feito, a escala que aquele material foi obtido. Né? Vocês estão me ouvindo? Eu travei? Acho que eu travei aqui. Alô?
Alô? Oi. Opa, travou em metadados, professor. Seu microfone está desativado. Opa, obrigado. Eu vi na hora que travou. Todo mundo travou. Eu falei, ah, não, acho que só fui eu que travei aqui. Né? Mas eu vi, acho que eu sei o que que. Eu desabilitei um negócio ali, acho que agora vai direitinho ali. Então, eu estava falando do metadado aqui com vocês, né? Então, a grande questão aí, né, é justamente a gente ter essa informação do metadado. Então, na Indy, você vai encontrar todo o metadado, tudo construído, tudo validado. Então, ali é um dado que eu vou te dizer, você tem segurança de uso. Tá? Existem vários órgãos, várias universidades que fazem parte da Indy, que são, nós chamamos de IDE, que são as infraestruturas de dados espaciais, são nós da Indy. Por exemplo, a Embrapa é um, a Universidade de Brasília também é um nó, e diversos outros. Você entrar no site da Indy, né, o ind.gov.br, você vai ver todos os órgãos no Brasil que fazem parte. Né? Então, a gente segue uma normativa na hora de disponibilizar o dado dentro dessa estrutura, ou dentro de qualquer outra estrutura. Tá? Então, vou dar um outro exemplo que aí não tem essa validação. Não sei se você já deve ter ouvido falar, imagino, que é o OpenStreetMap. O OpenStreetMap é ótimo, é um dado colaborativo, bastante atual, só que não tem essa curadoria. Então, eu não tenho como garantir, por exemplo, precisão de escala, precisão cartográfica. Né? Porque alguém fez, alguém disponibilizou a informação, mas eu não tenho essa validação. Professor, uma dúvida. Saberia se o CISDIA, por exemplo, do governo do Distrito Federal, ele tem essa validação? Olha, até onde eu estava acompanhando, era para ter. Tá? Até porque o CISDIA, né, do governo do Distrito Federal, né, o pessoal, se eu não me engano, eles também fazem parte da Indy. Tá? Agora, já o dado do geoportal do DF, nem todos os dados ali têm a validação. Então tem essa questão, vou dar, nem todos têm. E eles começaram a trabalhar para isso, mas a não sei com que pé que está isso, entendeu? Então a gente tem que tomar esse cuidado na hora do dado aqui, tá? Quando a gente está falando dessa questão de parcelamento. E aí vem, né, o outro conceito que fala de parcelamento, que é a questão da escala de trabalho. Então a gente tem que compreender muito bem as relações de escala para escolher bem o dado. Porque nem todo dado que eu preciso vai estar na escala que eu preciso. Vamos dizer, mapas de solo. Normalmente, mapas de solo são mapas, os dados de solo, levantamento de solo, são em escalas mais regionais. Você vai encontrar aqui para o Distrito Federal na escala de 1 para 100 mil. Vai falar, ah, não, mas eu precisava na escala de 1 para 25 mil. Não existe para o Distrito Federal. E agora? Solução, tem que ir a campo fazer o levantamento, na escala correta. Não tem para onde escapar disso. O dado não existe, não dá para eu inventar o dado. E aí eu vou contar uma outra história aqui para vocês, né, justamente nessa questão das escalas. Né, há muitos anos, uma empresa me contratou para fazer uma verificação de um relatório. Era um relatório complementar, como é que era o nome do negócio? Era relatório ambiental complementar de uma área aqui dentro do Distrito Federal. E eu comecei a analisar os dados espaciais do relatório. Então, eu fui contratado só para analisar o relatório, a qualidade do relatório, antes de eles apresentarem, né, no IBAMA e na Secretaria de Meio Ambiente. E a primeira coisa que eu vi foi justamente esse comentário que eu fiz sobre o mapa de solos. A pessoa que construiu, utilizou, ele pegou um dado que estava na escala de 1 para 500 mil, colocou no software e foi dando zoom, até chegar na escala de 1 para 25 mil, e era o que o edital pedia. Só que eu conheci o dado original. Aí eu liguei para o dono da empresa e falei, olha, isso aqui, na hora que bater lá, o pessoal conhece o dado, vai voltar. Não precisa nem apresentar. Aí o dono da empresa, nossa, e agora? Não sei o que eu falei. O que eu falei para vocês, tem que ir a campo levantar, não existe o dado. Né? Mas a pessoa fez, não sei se ela não conhecia, né, a questão do conceito de escala, porque o software ele vai dar zoom até 1 para 1 se você quiser.
né? A gente ainda não tem software de SIG trabalhando com inteligência artificial suficiente para dizer, ó, não faz isso não, que está errado. Ele ainda não é capaz de dizer para ele, não, não faz não, cara, tá errado isso daí. Então, se você der zoom, der zoom, der zoom, ele vai te dar o zoom que você quiser. Por isso que eu comentei, né? O conceito de escala é fundamental. Por isso que o metadado e a validação elas são importantes. Porque senão eu vou pegar um dado, eu não sei em que escala que aquele dado foi levantado, principalmente se ele vem de sensoriamento remoto. E aí fica aquela dúvida, foi feito em que escala? Muitas vezes eu já vi, né, dados construídos, tá lá, construído a partir, né, de dados do satélite Spot. Eu falei, ok, qual sensor? O satélite Spot é um satélite francês, e ele tem o dado, né, com um pixel de 20 por 20 metros, de 15 por 15, 10 por 10, 5 por 5. Qual sensor que foi utilizado? Ah, não dizia. Falei, então como é que eu vou saber qual o limite máximo que a pessoa chegou de escala para trabalhar com essa imagem? A mesma coisa se falar, foi construído a partir de dados Landsat. Ok, mas em que escala? Eu tenho uma escala máxima que eu posso chegar nele em função da resolução do pixel, mas eu posso trabalhar com escalas de muito menor precisão. Se isso não está especificado na construção do meu dado, como é que eu vou passar isso para outra pessoa? Então, esse processo de validação da informação é fundamental para a gente questionar, inclusive, o dado que está disponível. Né? Vou dar um exemplo de um projeto que a gente está trabalhando agora, né? Um projeto muito grande, né? Na região da Amazônia Legal, e aí a gente precisava das unidades de conservação, tá? E começamos a cruzar com alguns dados municipais. Qual o primeiro problema que apareceu? Os limites das unidades de conservação não batem com os limites municipais, quando eles são limitantes. Né? Tem diferenças de desenho. E aí um pedacinho passa para um estado, um pedacinho falta no outro estado. Aí o pessoal, e agora? Tem um erro de exemplo? Eu falei, não, o problema foi escala. Um foi feito em uma escala, outro foi feito em outra. E agora? Eu falei, cara, você não vai correr todas as unidades de conservação. Não existe isso. A gente não tem nem tempo para isso. Então, nós vamos dizer o que está acontecendo no relatório. Olha, o dado é assim, ele foi construído na escala tal, o outro dado é assim, por isso que existe a diferença. Então, você vê, mesmo dado oficial, não existe uma padronização. Então, você vai ter, sei lá, a unidade de conservação foi construída com uma escala de 1 para 1 milhão, o município foi construído na escala de 1 para 25 mil, né? Aí você pega uma drenagem que está na escala de 1 para 5 milhões. Você vê, as coisas, não existe uma padronização da construção da informação no país. Isso é um problema. Tá? O IBGE, né, e o DSG, do Exército, o IBGE já há bastante tempo tem trabalhado com isso, mas não está todo o material dele disponibilizado, nem do Exército, mas eles começaram a disponibilizar todo o material da cartografia sistemática, né, a gente chama, né, dos mapas base sistemáticos do Brasil, né, em meio digital. Então, lá da escala de 1 para 500 mil, 1 para 100 mil, 1 para 50 mil, 1 para 25 mil, mas ainda não tem o Brasil inteiro. O interessante desse material são mapas base. Claro que tem uma defasagem temporal muito grande, porque alguns foram construídos na década de 70, na década de 80, na década de 90, mas muita da informação ali ainda é válida. O que provavelmente vai ter mudança é rodovia, coisas desse tipo. Mas dificilmente vai ter mudança em drenagem, dificilmente vai ter mudança em topografia, né, que você vai ter nessas estruturas. Então, esse mapeamento sistemático, né, ele é bacana porque já segue todo um padrão. E está lá no site do IBGE, né, e se você entrar, né, no site do Exército, né, você consegue também, né, a parte que ele fez, que assim, quase metade do Brasil o IBGE fez, outra metade o Exército fez. Né, do mapeamento, os dois, né, as duas entidades, considerando as mesmas técnicas, a mesma estrutura, então, assim, segue um padrão muito bacana ali. Só que os órgãos, né, nunca seguiram isso. Então, você vai pegar, o IBAMA vai fazer na escala que ele tiver a fim de fazer, quem estiver lá construindo. Secretaria de Meio Ambiente, de não sei aonde, vai fazer da mesma coisa. E aí você começa a ter a desconexão da informação.
quando você tenta juntar as coisas. Tá? Ainda avançando aqui, né, e aí já para a gente poder passar para uma próxima pergunta ali, né, uma outra técnica, aí já, né, uma tecnologia que está crescendo absurdamente, é justamente a questão dos drones, para a questão ambiental, né, e monitoramento de parcelamentos legais e ilegais. Tá? Então, conhecer essa tecnologia, o potencial e as limitações dessa tecnologia, também é um elemento fundamental para você trabalhar nessa área. Então, grandes cidades, por exemplo, Distrito Federal, a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife e várias outras cidades, né, os órgãos públicos já trabalham diretamente com drone para esse tipo de monitoramento. Várias cidades no interior de São Paulo já têm feito isso, vocês já devem ter visto, né, lido a respeito, mas para atualização de bases cadastrais, para melhoria de cobrança de PTU, de investimento, acompanhamento de ocupações ilegais, porque a precisão do drone ele é muito alta, e a vantagem é que eu posso voar várias vezes a um custo muito baixo. Tem as limitações, por exemplo, de tempo. Né? O tempo que eu falo assim é o tempo atmosférico. Eu mesmo estou precisando fazer um voo numa área de cerrado aqui, eu já estou desde dezembro tentando, e toda vez que eu penso em fazer, eu acho assim, que eu falo que vou fazer o voo, aí fecha o tempo e chove. Acho que eu não vou falar, eu tenho que andar com o drone nas costas, uma hora eu apareço lá e faço, sabe? Porque toda vez que eu vou, é a semana mesmo, eu falo, não, eu vou fazer o voo essa semana, estava bonito semana passada, a semana inteira está chovendo. Então, estou desde dezembro tentando voar uma área de cerrado aqui para um projeto, e não estou conseguindo por causa da chuva. Não é? Mas é uma tecnologia que tem se usado muito, né, e tem crescido cada vez mais o potencial dela. Tá? Bem como os aplicativos. Então, nós hoje, né, nós temos aí 3 grandes aplicativos de mercado, né, 2 de mercado e um gratuito. Né? Então, você tem o Metashape, que é o mais utilizado, até pelo custo dele, né, e a facilidade de uso dele. Então, o Metashape da Agisoft, ele é o mais utilizado, ele é um software mais genérico, né, uma linguagem mais aberta, mais fácil de você trabalhar. Tá? Você vê as etapas que você está fazendo, como eu falei, ele é mais aberto para você. O outro software, né, que também é um grande líder de mercado, é o Pix4D. Ele é mais voltado para a agricultura. Então, além de fazer o que o Metashape faz, ele calcula uma série, claro, você tem que ter o dado para isso, uma série de dados de índices espectrais, já direto no software. Ele é um pouco mais fechado, ele não é tão aberto assim, você vê as etapas do que está acontecendo, só que ele te dá mais potencial. Eu quero calcular um índice de vegetação, eu quero colocar uma equação para calcular um índice de tal coisa, ele te permite fazer isso. Você trabalhar com matemática de bandas, né? Então ele tem mais potencial para ele. Também ele é bem mais caro. E nós temos o software gratuito, né, que é o Open Drone Map, que está crescendo, né, bastante o uso. Né? Ele é bem interessante, né, para essas aplicações um pouco mais genéricas, só que ele não tem certos elementos ainda de correção das imagens que os outros dois têm. Por exemplo, quando eu vou montar o meu mosaico, né, de fotos, algumas fotos podem sair com distorção. Tanto no Metashape quanto no Pix4D, eu posso trocar aquela foto por uma foto melhor. Porque como elas têm sobreposição, muitas vezes eu tenho 3, 4 fotos que pegam um determinado ponto. Então, posso escolher e trocar e melhorar o meu resultado final. O Open Drone Map ainda não faz isso. Então, se tem distorção, vai ficar com distorção, ele vai escolher as imagens lá de acordo com o que vai aparecendo. Ele também não é tão aberto, né, para a gente poder fazer as movimentações, mas é uma opção interessante, já que se você, por exemplo, eu não tenho grana para investir agora no Metashape. Então, o Open Drone Map está aí, né, disponível, ele está crescendo, né, tem melhorado cada vez mais, então, desde a versão 2 para a versão 3 já teve bastante melhora. Né? Então, são tecnologias que a gente tem que estar conhecendo. Tá? Então, aquilo que eu falei, a gente não se prende a um software só. Eu posso fazer com um, mas eu preciso do índice espectral, então eu tenho que pensar no outro.
né? Mas, não, então eu posso usar o gratuito também. Então, a ideia é a gente ter essa cabeça meio aberta aqui, não focar, falar, não, vou usar só um, só outro, porque é de graça ou porque não é de graça. Beleza, Miguel? Beleza. Joia. Então, vamos aqui. Deixa eu ver de quem é essa aqui. Da Yasmin. Como convencer os gestores e planejadores, na escala pública e privada, da importância da aplicação da gestão, né, do data-driven, associada à geotecnologia no processo de gestão ambiental. E aí você complementa, e essa complementação já é praticamente a sua resposta. Né? O melhor seria o desenvolvimento de produtos menores para soluções específicas ou buscar soluções na escala total da cidade? O melhor sempre é trabalhar com soluções específicas. E aí você montar um pool de soluções específicas. Até porque quando a gente fala em uma escala mais, global, muitas vezes a gente não consegue atender demandas pontuais que são mais necessárias. A gente acaba ficando muito superficial. E aí o gestor tem mais dificuldade de aceitar o produto. Quando você conversa com ele, e aí você vê a demanda dele, e você fala, pô, eu tenho um problema. Vou dar um exemplo aqui, né, de um suporte que a gente deu na cidade de Formosa, em Goiás, na parte de trânsito. Existe um ponto na cidade de Formosa, em Goiás, que era um ponto de bastante conflito de trânsito. E conversando com o prefeito, ele estava pedindo uma ajuda na época, né, para a gente repensar a mobilidade na cidade. E aí eu dei algumas sugestões, né, observando os dados, observando um pouco da lógica. E aí ele veio e falou: olha, a gente tem um ponto que realmente é problemático. E aí, o que eu fiz? Então vamos lá nesse ponto. Porque é um ponto que tem muito conflito. Você vê, era uma rotatória, que você tem essa rotatória e, se eu não estou enganado, você tinha 10 entradas e saídas na mesma rotatória. Então era uma loucura aquilo lá. A cara da Yasmin é exatamente essa. 10 entradas e saídas. Eu tinha via para tudo quanto é lado chegando nela. Então era uma doideira. Tinha um grande mercado, então tinha muita circulação de caminhão bem na frente. Numa via onde você tinha esse grande mercado, você tinha hospital, você tinha grandes escolas, você tinha uma grande demanda de movimento. Né? Então, o que a gente uma solução específica. Então, estudamos pontualmente isso, e foi feita uma proposta. Na época, eu mostrei para ele, falei, olha, uma proposta de baixíssimo custo. Né? Vamos começar a pensar em mudança de direção de mão em algumas vias e instalação de semáforos inteligentes, para gerenciar essa lógica que tem aqui. E aí eu falei, olha, e depois a gente tem que retornar periodicamente para fazer ajustes. Não é simplesmente, instala, ó, beleza, está perfeito. Não, não está. A gente tem que voltar e fazer ajustes. Né? Então, a proposta foi feita. Você vê, era um problema pontual com uma solução pontual para aquilo lá. Foi implantado em partes, tiveram outras modificações no meio, muda-se prefeito, mas utilizou uma ideia muito parecida. Né? E a coisa está funcionando bem. Não foi 100% que a gente propôs, mas em certa parte foi. Né? E tem, né, resolvido, né, nessa via que é cheia de problemas. Depois eu conversei com o novo prefeito, tinha outros problemas na via, nos comentando, falou, olha, deixa aberto esse retorno, fecha o próximo retorno, acho que vai dar a população vai reclamar, depois ela acostuma. Né? Porque o primeiro impacto sempre da população é reclamar, por quê? Porque você está mexendo no hábito. Depois, quando a coisa funciona, é que você transforma o hábito e aí eles começam a ver o benefício da coisa. Mas eu falei com o prefeito na época, você aguenta as reclamações. Né? Você vai ver que aí, depois de uns 2, 3 meses, a população vai começar a ver o benefício da coisa. E aí você vê que a reclamação vai começar a diminuir e as pessoas vão começar a elogiar. E aconteceu exatamente isso. Né? Os comerciantes que de início estavam reclamando, o que foi feito, né? As pessoas não podem mais estacionar, eu perdi cliente. Daqui a meses depois, o cara falou, olha, nós tivemos uma diminuição, depois os clientes voltaram, melhorou a circulação, os clientes estão mais satisfeitos. Eu falei, tá vendo? É só, né, nesse momento a gente tem que ter um pouco de sangue frio para aguentar o povo
brigando ali na parte de gestão, né, porque a gente acredita que aquilo vai dar certo. Claro que monitorando sempre. Então, nessa questão, né, até porque quando a gente fala em gestão pública, né, a gente fala em limitação de dinheiro. Então, muitas vezes as soluções precisam de investimento. Por isso que as soluções mais pontuais são melhores, porque você investe pontualmente para a resolução de problemas. E aí, né, você vai construindo esse pool, esse conjunto de soluções, e no final você tem um grande arcabouço de produtos para mostrar, falar, olha, vamos, tem assim 10, 15, né, possibilidades, produtos dentro da cidade, a gente pode trabalhar o primeiro, o segundo, o quinto, o sexto, estabelece ordem de prioridade, e o investimento vai acontecendo sem o grande impacto, nós temos que gastar milhões de uma vez só. Não, vamos gastar um pouco aqui, e aí as transformações vão acontecendo. E aí sim, né, você vai mostrar, né, justamente que esse conjunto de dados, né, o data-driven, né, esse conjunto de dados, vão ajudar na tomada de decisão. Então, a proposta sempre tem que trabalhar de forma mais pontual, mas sempre pensando aquele negócio, pense localmente, trabalhe, né, haja, né, pense globalmente, haja localmente. Né? Então, a ideia é sempre essa, a gente pensa na cidade, mas resolvendo problemas mais pontuais aí. Até porque aí a gente volta no que eu estava falando antes, a questão da disponibilidade de dado, na disponibilidade de levantamento de informação. Muitas vezes o município não tem essa informação levantada, então existe a necessidade, aí tem o curso de levantamento, né, para eu poder atender demandas específicas, né, ou mesmo, né, a construção de parcerias com órgãos que possam fazer os levantamentos. Então, por isso que as coisas assim, pontualmente, mas sempre pensando na melhoria, né, geral da cidade. Tá? Beleza, Yasmin? Beleza, obrigada. Nada. A próxima pergunta aqui, deixa eu ver de quem que é. Aqui, né? Infelizmente não está aqui, né? Uma pergunta bastante interessante aqui, né? Ela queria saber, né, como aplicar geotecnologia na história. Na verdade, ela coloca uma série de elementos aí, de questões, né, relacionadas ao levantamento, principalmente de sítios arqueológicos, tá? E é uma tecnologia que já é utilizada hoje. Então, a gente trabalha, né, tanto, né, com dados de sensoriamento remoto, desde satélites mais precisos até imagens de drone, para levantamentos pontuais, né, até porque o drone ele tem uma limitação de tempo de voo, então ele tem uma limitação de área que ele vai estar percorrendo. Depois nós temos o mapeamento desses sítios arqueológicos utilizando, né, receptores GNSS, né? Antigamente a gente chamava GPS, a gente não chama mais de GPS. Né? O GPS é uma constelação, hoje a gente trabalha com diversas constelações, né, de satélites, o que a gente chama de GNSS. Então, hoje o GNSS trabalha com a constelação, né, GPS, com a constelação Galileu, que é europeia, com a constelação chinesa, Beidou, com a GLONASS russa. Então, a gente trabalha com um conjunto, né, de constelações, o que melhora muito o resultado, e a precisão da coleta de dados para pontualmente construir, né, o dado espacial dos sítios arqueológicos. E aí você vai montar o seu banco de dados de acordo com a sua espacial, de acordo com a sua necessidade. Pode ser um banco de dados com imagem, pode ser só com a informação textual, pode ser, né, com áudio, com o que você quiser. Tá? Então, por exemplo, nós estamos fazendo um levantamento agora, né, de um projeto, nós estamos usando um equipamento, né, com precisão aí, né, um equipamento ele é interessante porque ele tem um baixo custo e a gente contrata a precisão do sinal, né, então eu contratei uma precisão de sinal de 30 centímetros, que é o que me atende, né, eu posso contratar até de 1 centímetro se eu quiser, nesse equipamento. Então, em vez de eu comprar um receptor, né, já de alta precisão,
GPS diferencial, GNS diferencial que tem um custo extremamente elevado, e aí nós estamos falando de centenas de milhares de reais. Esse custo, o custo dele é muito mais baixo, e eu pago o sinal mensal. E aí eu escolho a minha precisão. Então, nós estamos levantando com 30 centímetros, atende a gente, e eu montei já todo o aplicativo, eu construí o aplicativozinho. Então, meu pessoal de campo vai lá, né, já tem o banco de dados construído, ele pega, observa o elemento que eu quero, ele já tira uma foto no aplicativo, o aplicativo já salva na nuvem a foto, ele já coloca uma descrição a partir de uma lista que já foi dada, então ele não tem que digitar para evitar erro de digitação. Isso já vai para o meu banco de dados e eu já tenho um dashboard onde eu estou vendo o que está acontecendo. Então está tudo em todo meu sistema, né? Meu sistema está integrado aí. Então, desde o pessoal de campo que está coletando ao pessoal de escritório que está recebendo o dado, né? Na precisão que eu quero. Então, hoje é possível você trabalhar com isso, por exemplo, para sítios arqueológicos. Né? Então, me pergunta, é possível usar geotecnologia para fazer rastreamentos marítimos? Também é um elemento, né, já muito utilizado. A gente usa geossonares para fazer esse tipo de mapeamento de fundo oceânico, de elementos, de subsuperfície. Então, tem uma série de possibilidades aí, né, imagens de radar. Então, também, né, são elementos que você pode utilizar para a questão marítima. Geotecnologias atuais para dar aos alunos de relações internacionais. Ixi, tem demais, porque aí você pode utilizar, né, o que a gente chama de atlas interativos com informações do mundo inteiro para tomar de decisão, para observar o que está acontecendo, de imagens, né, em tempo real, dependendo do sistema que você está utilizando. Então, hoje você pode saber exatamente o que está acontecendo no mundo inteiro. Tá? Então, existem tecnologias para isso. E a partir daí, aí a pergunta complementa, né? A partir daí você pode utilizando, né, esses mapas interativos online, os dashboards, né, com mapas interativos. Você pode gerar boletins, né? Nós trabalhamos com isso na época da pandemia. Então, entre 2020, 2021, 2022, nós trabalhamos, né? Nós tínhamos um grupo de pesquisa, né, voltado para a questão de análise de dados, espacialização de dados, né, no Distrito Federal para a epidemia, a pandemia, e os dados iam chegando, né, da Secretaria de Saúde, a gente já ia espacializando, já ia gerando os boletins, tinha um grupo que já fazia os cálculos específicos, então tudo isso, a coisa era integrada. Então, é possível fazer isso com qualquer tipo de dado, contanto que você tenha o dado disponível. A maior questão é essa daí. Mas eu não vou entrar muito nisso aqui, né? Infelizmente, né, a pessoa que perguntou não veio. Então, e a pergunta aqui, essa é da Juliana, né? Qual a melhor técnica mais indicada do ponto de vista científico para verificação de acurácia de mapeamentos de uso e cobertura da Terra, utilizando classificação orientada a objeto? Você vai utilizar técnicas estatísticas. A mais, né, utilizada é o fator capa. Né? Então, na parte de sensoriamento, quando a gente quer avaliar a qualidade dada, a acurácia do meu dado, né, de sensoriamento com dado de campo, então eu preciso ter a informação de campo para poder fazer o meu batimento e fazer essa estatística é o índice capa. E aí esse índice capa vai dizer, olha, o quanto o seu dado de sensoriamento, ele reflete a realidade de campo. Então, você tem que ter os dados de campo para fazer isso, né? Em algum momento, alguém tem que ter feito isso. E vai dizer, olha, corresponde a 95%, 98%, 70% ou menos. E aí, estatisticamente, você vai balizar e definir, olha, qual é o seu limite aceitável. Claro que a teoria do índice capa ele vai te dizer lá todos os parâmetros, né, que você tem para poder mexer com isso. E aí, hoje, os aplicativos, tem diversos aplicativos os aplicativos de sensoriamento remoto, né, chama de, né, os programas de processamento digital de imagem, tá? Eles, se não todos, a maioria deles, já tem
né, o índice capa lá dentro para você calcular. Aí você vai indicar sua imagem, sua classificação, você vai indicar seu dado. Qual que é o seu dado de campo? Qual é o seu dado, né, real? Qual é o seu dado sensoriamento? É esse. Aí ele vai fazer todo o cálculo, vai te dar um conjunto de valores ali para você discutir e analisar. Então, esse é o que a gente tem trabalhado, né? Então, é uma informação, um dado bastante validado, que é o índice capa, para a qualidade, né, de dados, né, de sensoriamento. Beleza? Oi, professor, beleza? Não, eu acho que eu, de repente, não me expliquei bem. Sim, até Hum, aí tudo bem. O vetor de treinamento ali, a gente tá. Eu pergunto porque é uma demanda que a gente tem muito, muito, muito aqui no grupo de pesquisa, e aham, eu estou estagiando na secretaria aqui de meio ambiente, mas é tudo muito precário, né? Na verdade, vai muito, como o professor falou, pela parceria com a universidade para a gente tentar sim. fazer os levantamentos. Qual é a questão? A gente consegue gerar realmente o capa ali do vetor de treinamento. O que está Uhum, pegando assim para nós mesmo é ali aquela acurácia final, né? A gente descobriu uhum, que a segmentação ela resolveu boa parte dos nossos problemas para mapear campo e área úmida aqui nos campos de altitude. Bom, uhum, aí foi uma coisa que a gente conseguiu, lutou muito, conseguiu chegar num par ali de similaridade que ficou bom, deu para gente, né, com imagem ótica, conseguir resolver essa questão, assim, uhum, em função de tempo e de demandas, tá? Mas aí sempre nos é questionado, mas porque são áreas geralmente muito extensas, né, de unidade de conservação e tal, uhum. como é que vocês atestam isso, né? Que a acurácia do mapeamento final ficou boa. Daí, em alguns momentos, a gente até chegou a usar ali alguns plugins e tal, mas aí a questão vocês fizeram um mapeamento por segmentação e fizeram avaliação por pixel. Ah, mas aí o melhor é o que é bloco de pixel. Não, é fazer pelo polígono. E aí isso está me dando um nó na minha cabeça, professor. Eu já li tanta coisa e eu já não sei mais para que lado que eu vou. A segmentação até ali, beleza, o índice capa, né, geralmente fica ali na faixa dos 80, do 8 ali, Uhum. tem ficado bom, né, dentro do que a gente está conseguindo fazer. Mas a questão, e assim, quando a gente vê ali a realidade, né, do campo e tal, bate bem. A questão Uhum. são esses questionamentos que a gente recebe sempre dessa acurácia final, vamos dizer, do mapeamento Aham. final lá, né? E aí tudo que a gente pensou acaba, como até um dia foi nos questionado se não era uma incoerência, então, metodológica, dizer que a gente fez por segmentação, né? E acabou avaliando por pixel, né? Então, essa questão está me dando um nó assim na cabeça, eu não conseguia andar para frente com isso ainda. Tá. Olha, uma coisa que talvez vai dar trabalho, tá? Mas uma coisa que talvez ajude, né? Aí é uma questão de avaliar, né? Tempo, possibilidades, né? Ou mesmo, né, ver se alguém, né, já publicou algo a respeito disso. É uma comparação de técnicas. A gente utiliza muito isso. O que eu falo vai dar trabalho? Você vai ter que fazer o cálculo para cada uma delas. E mostrar, falar, olha, por que essa que você está, para justificar a sua escolha, por exemplo, pega assim as três mais utilizadas, vamos dizer assim. Por que então eu estou utilizando sei lá, porque eu estou usando a A porque tem o resultado, agora a B e a C deram resultado, tá vendo? Não foi tão preciso, utilizando isso, isso, isso. Então, quando você utiliza a comparação de técnicas, você consegue justificar a sua escolha. Tá? Então, isso facilita, dá trabalho, mas facilita na justificativa da escolha no final. Né? Eu, quando estava fazendo mestrado, um dos elementos que eu utilizei no meu mestrado era para planejamento urbano. Então, eu estava discutindo, na época estava surgindo o primeiro o módulo de redes neurais para classificação direta de imagem. Tá? Ainda não era uma coisa comum de ter nos aplicativos, redes neurais, era uma novidade naquela época, isso em 2001. Né? E eu fui comparar, falei, olha, por que utilizar redes neurais? Né? E fui comparar com o método mais clássico, que era a classificação pela máxima verossimilhança.
E aí eu mostrei, falei, olha, o resultado de um, aí fiz o índice capa, fiz não sei o quê, aí inclusive eu coloquei os tempos de processamento, e aí comparei, aí depois eu mostrei, olha, redes neurais, o resultado foi melhor? Foi. Só que, para eu poder ajustar a minha rede, eu tive que fazer 32 processamentos. Cada um eu mudava parâmetros para ajustar a rede. Eu ainda coloco, olha, eu cheguei nesse resultado bom. Não quer dizer que é o melhor, porque eu poderia continuar testando a rede para melhorar mais ainda. E eu mostrei também, o tempo de processamento na rede neural era muito maior do que o de sensoriamento, do que do método tradicional lá, o MaxDR. E no final eu discuti, olha, se eu estou trabalhando com a parte de gestão, os caras querem uma coisa rápida, por mais que o resultado, e o resultado assim, não deu tão fantástico assim para justificar, falou assim, olha, continuo usando o tradicional, por enquanto. Apesar de ter dados visualmente melhor, né, o tempo de processamento, o tempo gasto para você treinar a rede era muito grande. Então, você vê, a comparação me ajudou a não só escolher, mas justificar o porquê de um e o porquê do outro. E aí sim você consegue, né, ir na linha que vocês chegaram e falar, olha, nós estamos seguindo aqui por causa disso. Né? E aí você consegue rebater, né, os questionamentos. Falar, nós temos uma pesquisa, né, bibliográfica, tem N, né, tópicos, né, de pesquisa bibliométrica, encontramos, né, que esses são os principais métodos, e nesses principais métodos nós pegamos, sei lá, os 3, os 4, né, mais utilizados, testamos os 4 e esse aqui é o que nos dá a melhor resposta no ambiente que nós temos. Uma outra coisa, né, que eu também discuti, né, não, isso já foi no meu doutorado, estava calculando isso, assim, é a época, né, a questão temporal. Falou assim, o resultado é bom para esse período, não quer dizer se eu for usar uma outra época do ano que o resultado vai ser igual. Então, eu usei na época transição seco úmido. Né? Porque aqui no Distrito Federal nós temos um período, né, de seca muito longo, depois um período de chuvas mais intensas. Nós passamos 6 meses sem uma gota d'água aqui. Então, é muito, uma umidade assim, de 15%, 10%, sabe? É bem crítico aqui. Então, eu peguei no intervalo. Por quê? Porque eu pego um ponto médio, nem tão seco, nem tão úmido. Só que se eu pegar a informação no período úmido, o cerrado tem um comportamento fantástico. Se eu pegar a imagem no período seco, está tudo marrom, tudo seco, parece que está tudo morto. Começou a chover, fica tudo verde. Coisa mais maluca. Parece que, sim, teve um replantio de 2 meses, plantaram o Distrito Federal inteiro, ficou tudo verde. Né? Então, para mostrar também que a questão temporal, ela influencia no seu resultado. Por quê? Porque é a escolha da imagem. A imagem é uma visão estática de um momento. Então, eu falo, olha, se eu estou pegando um período seco, um período úmido, um período intermediário, um período mais frio, se é um período de El Niño, um período de Laninha, tudo isso vai influenciar no meu resultado, na escolha da imagem. E aí, olha, esse meu resultado ele é bom com essas características. Se eu mudar as características, eu posso ter ou posso não ter. Aí é aquela dúvida, eu tenho que começar a testar em períodos diferentes. A gente fala assim, é interessante você fazer, por exemplo, em locais que tem as 4 estações do ano muito bem definidas, o interessante é você fazer nas 4 estações. Aqui no Distrito Federal nós temos efetivamente 2. Né? Nós temos uma muito seca, né? Ou ele é frio muito seco, ou ele é quente muito seco. E nós temos o quente com chuva. Né? As estações do ano aqui no Federal são essas. Então, as escolhas vão mudar, o comportamento da resposta do alvo, e aí, né, por isso que essa discussão, trabalhar com sensoriamento é interessantíssimo, pela riqueza que você tem, mas a gente tem que tomar cuidado. Né, porque dependendo do período, você vai ver, você chegou a 80% aí, né, de acurácia lá. Mas se mudar o período, pode chegar a mais ou pode chegar a menos, para a mesma região. Né, dependendo da resposta, né, espectral da sua superfície, de acordo com as condições, né, climáticas daquele momento. Então, acho que talvez valha a pena também levantar essa discussão e mostrar, olha, nosso resultado ele é válido, ou pelo menos assim, pessoalmente eu gosto de colocar isso,
para essas condições climáticas, né, para esse período do ano. Né? Em outra estação do ano, há de se avaliar. Eu posso chegar a resultado igual? Posso. Pode não ter alteração? Pode, mas pode ter alteração. Né? Eu dou exemplo nosso aqui do Distrito Federal, e é muito gritante a alteração. Né? Em outros locais não é tanto. Mas, assim, há sempre que avaliar temporalmente. Mas, nisso que você está colocando, eu acho que talvez, né, eu acho que o interessante seria justamente fazer essa análise comparativa, porque aí você teria clareza, né, para discutir os questionamentos que estão sendo feitos. Olha, a minha escolha é essa e ela é pautada nisso aqui. Pronto. Não é simplesmente porque nós utilizamos essa técnica por A mais B. Não, eu tenho uma comprovação em comparação com outras técnicas também muito utilizadas. Sim. Não, eu agradeço, porque às vezes a solução é até mais simples, né? Mas aí a gente começa a bater cabeça e lê, e quanto mais lê, Sim. parece que mais confuso fica. E realmente tem sempre esse fator tempo, né? Que a gente trabalha muito com essas questões de Sim. demanda. E a nossa questão de imagem aqui, aí é uma outra complicação, porque a gente tem muita, no caso da imagem do óptico, né? Até eu tenho falado para o pessoal da questão do radar, de a gente começar, mas é que não sobra tempo, né? Porque é do projeto de pesquisa, é da questão das demandas do município, então a gente acaba não conseguindo sentar e definir essas questões. Mas dentro do óptico, né? A gente tem muita nuvem, então o município tem optado muito pelos cibers, né? Pelos cibers 4A. Bom, muitos projetos têm sido desenvolvidos a partir dessas imagens, assim, essa gestão quase que adotou, né, isso como um ponto certo já. Só que a questão é que, às vezes, em 6 meses aqui, a gente consegue, assim, né, aquele recorte que a gente precisa ali, com menos ali de 60% de cobertura de nuvens, é quase impossível. Então, tem essas demandas também, né, que acaba complicando um pouco. A gente tem um tempo curto, às vezes, para fazer, né, a classificação, fazer esse levantamento dos recursos ali naturais e essa questão que acaba sempre tendo esse embate. Apesar de que a gente sempre argumentou isso, né? Pô, a gente já trabalha com a segmentação pensando naquele conjunto de pixels homólogos, né? Claro que às vezes a questão, né? Eu até entendi o último questionamento, como é que vocês garantem que o ponto que foi escolhido para fazer a avaliação, né? O pixel, ele realmente estava, né? Inserido dentro daquele segmento. Mas talvez essa questão de fazer a comparação das técnicas seja um caminho aí que a gente consiga clarear melhor e tentar as 4 estações aqui é difícil, porque essas 4 estações elas fazem no mesmo dia. Então, às vezes começa muito frio de manhã, meio-dia tá rachando, e de noite, sim, tá ameaçando neve. Então, é complicado. Mas, enfim, eu acho que a questão da comparação das técnicas pode realmente ajudar, porque eu já não sabia mais para que lado ir, e a gente não ficou um pouco perdido, assim, nessa avaliação do mapeamento total, né? De quando está ali o mapa finalizado. Porque o CAPA realmente a gente tem usado bastante para o vetor ali de treinamento e ele tem respondido bem, assim. Tem ficado muito bons os trabalhos. E a gente sabe, né? Conhece o campo, então sabe que realmente bate, né? Com o que a gente verifica lá. Mas, enfim, é aquela questão, né? A gente tem que estar sempre comprovando que o método realmente, né? Que a ciência tem essa validade, porque às vezes as pessoas acabam achando que a gente manipula demais, né, o dado, enfim, fica sempre esse resquício, né, essa dúvida, essa questão que a gente precisa sempre atestar. Mas eu acho que já deu para dar um empurrão para começar a pensar nisso. Obrigada. Que bom que ajudou. Né? E, assim, realmente, né, eu acho que a parte de sensoramento ela vem ajudar muito, porque, por mais que a gente processe, a gente tem imagem original para pegar, assim, botar de fundo e falar, não, a imagem é essa, o que eu estou tendo informação está aqui, ó. Mas tá vendo, ó, eu tiro tá vendo, ó, que as coisas, é quase uma brincadeira de criança aí, quando começam a questionar, você está manipulando, você está alterando a informação. Não estou. Eu estou extraindo a partir de técnicas específicas que me trazem isso. Né? Uma outra possibilidade, né, mas aí, né, depende muito de parceria, né, até mesmo você comentou a questão das nuvens, e realmente é um problema,
exemplo, quando a gente a gente trabalha muito na região norte, e dar de censuramento na região norte do país é complicadíssimo, pelo menos para tu, é nuvem que não acaba mais, é um problema para a gente. E lá, como assim, a questão da Amazônia, agora está trabalhando com a Amazônia legal, então os dados são muito amplos, né? Mas em levantamentos pontuais, tem alguns órgãos, por exemplo, o próprio INCRA, né, e alguns, né, algumas seções do IBAMA, eles têm, né, e aí é que quando eu comentei parcerias, drones de longo para voos longos. E aí você consegue fazer mapeamento de 4.000, 5.000 hectares com um voo. E às vezes para a questão amostral, você pode não voar toda a unidade de conservação, mas se você voar, sei lá, 4.000 hectares e utilizar como análise amostral, né, para depois fazer estatisticamente, né, a progressão disso, pode auxiliar. Agora, como eu comentei, isso é a partir dessas parcerias com esses órgãos, né, porque esses equipamentos são muito caros. Eu sei que o INCRA há uns 2 anos comprou dois, né, um voava mais ou menos 4.000 hectares, o outro, não sei se era o Nauru, voava mais ou menos 7.000, 9.000 hectares, uma coisa assim, em um único voo para mapeamento. Então, era uma coisa bastante interessante. Eu sei que o IBAMA também tem investido nisso, né, então, às vezes é interessante para fazer essas amostragens, né. Por exemplo, a gente tem colegas, aí não é muito a minha área, mas tem colegas que trabalham com imagens hiperespectrais, e a imagem hiperespectral ela é uma amostra, ela é uma faixa que ela é coletada, ela não vai pegar nunca o território inteiro, mas você consegue um volume gigantesco de informação a partir dali para poder analisar e aí extrapolar estatisticamente a informação. Então, existe uma outra possibilidade aí, mas como eu comentei, isso vai depender muito dos órgãos da região, do interesse dos órgãos em colaborar, de parcerias estabelecidas, para que se possa fazer esse trabalho em conjunto. Né? Vou dar um exemplo, né? Aquilo que eu estou tentando fazer voo, por exemplo, agora já está desabando o mundo aqui. Está chovendo que não acaba mais aqui. Né? Mas o voo que eu estou tentando fazer desde dezembro, eu não consigo fazer por causa de chuva, né? Nós estamos fazendo um projeto de pesquisa, nós estamos testando uma câmera específica para drone, para fazer mapeamento de biomassa, para quantificar combustível para incêndio florestal no Cerrado. Então, quanto o Cerrado, a partir do seu comportamento espectral, fornece de combustível para incêndio florestal. Nós vamos a uma área pequena, de um cerrado centro estreito, tá? Como área amostral, um cerrado muito bem conservado, mas esse projeto já teve tanto interesse, por exemplo, o pessoal do Parque da Mantiqueira, que é gigantesco, já teve, porque eles têm uma área de cerrado muito grande, já teve interesse no projeto, na parte de compreender o que a gente está fazendo, para eles começarem a pensar em como levar isso para a área gigantesca do Parque da Mantiqueira. Né? Aí nós discutimos muita coisa, nós estamos em conversas, porque ela pega muito fogo. E, claro, eles têm uma série de técnicas de controle de fogo, fogo controlado, tá? Tem uma série de elementos ali, mas eles querem entender como a gente vai trabalhar isso, né? Para eles poderem pensar em como expandir isso num território tão grande quanto o Parque da Mantiqueira. Né? Então eu falei, ó, no caso nós vamos fazer uma área amostral e mostrar, né, como a técnica funciona, nós estamos desenvolvendo. Então a ideia da amostra é justamente essa, olha, agora a partir daí é cerrado, eu posso, né, se tem outras áreas de cerrado, a gente pode partir da mesma técnica, mesmo cálculo, claro, tem que levantar, porque tem várias faces diferentes do cerrado, não é? Mas a gente já conhece como aquilo funciona, até porque a área que a gente vai mapear, né, todo o levantamento florístico já foi feito de lá. Então a gente, né, assim, cada árvore já é conhecida de onde a gente vai voar. Já está tudo catalogado. Fora as amostras que nós fizemos. Então, isso para mostrar que existe essa possibilidade. Então, vamos fazer com um drone pequeno, depois, o pessoal quiser fazer com um drone maior, né, existe a possibilidade, porque aí é questão de cálculo. Tá? Então, são possibilidades a se pensar, se aventar né, em parcerias para fazer isso. Certo?
Bem, essas são as perguntas que vocês colocaram. Vocês querem trazer mais alguma coisa? A gente ainda tem um tempo aqui, antes de a gente finalizar. Né? Querem perguntar mais alguma coisa? Querem comentar alguma coisa que talvez não tenha ficado claro? Ou surgiu novas questões aí? Eu acho que o professor seria um pouco interessante. O senhor comentou muito sobre essas novas tecnologias, drone, né? Essas que estão mais Uhum. relacionadas à área de inovação, e que às vezes tem um custo muitas vezes alto e proibitivo, né? O senhor citou o exemplo, por exemplo, das parcerias. Mas assim, Uhum. para quem tá começando, que não tem esse artifício, ainda não está tão próximo, por exemplo, de uma instituição de ensino, uma instituição que possa te prover isso de uma forma gratuita, como assim o senhor diria que são os primeiros passos para você caminhar, assim, questão de capacitação, talvez assim, qual seria assim essa linha, entendeu, para você conseguir chegar lá de uma maneira mais assertiva e sem errar tanto? Aham. Olha, também uma pergunta ótima, né? Eu vou, vou, vou te responder da seguinte forma. Continua sendo a questão da parceria. Ou estágio, né, em empresas, órgãos públicos, né, como a própria Juliana está fazendo, né, como ela comentou que está fazendo, porque você começa a compreender, por exemplo, vamos pegar a questão de empresa, você começa a entender a lógica empresarial, que é uma outra lógica da lógica pública, né, as demandas de comportamento empresarial, né, de tempo e produto, tá, que tem uma outra lógica, né, então, assim, já trabalhei dos dois lados, tanto do lado privado quanto do lado público, tá? Mas, e aí, claro, capacitação. Isso é fundamental. Então, no momento que você escolhe uma tecnologia, é buscar capacitação para eles, para você ir desenvolvendo e aí fazendo, né, o seu networking, porque ele é fundamental. Então, falou, olha, vamos pegar o exemplo do drone, né? Começa a fazer curso primeiro, por exemplo, de processamento de imagens de drone. Os cursos de processamento de imagens de drone vão ser sempre no MetaShape, sempre. Porque, como eu comentei, ele é muito bom e ele é o mais barato. Só que, assim, não é que ele é barato, ele é um software caro. Tá? Mas, em comparação ao Pix4D, que é o outro, ele é bem mais barato. Né? Só para vocês terem uma ideia de comparação, por exemplo, só que esse é preço para a universidade, é para a educação, tá? Então, não é o preço para a empresa, é diferente. Tem um desconto muito grande para a educação. Por exemplo, eu comprei por projeto, né, o MetaShape para a educação, foi R$ 3.500. Eu comprei o Pix4D, foi R$ 17.000. Isso para a educação. Para a empresa, o preço lá em cima. Mas é projeto, eu preciso testar as coisas. Eu preciso, inclusive, testar os índices espectrais, que um me fazia e o outro não. Porque, às vezes, aquilo eu estava comentando, né? Às vezes a gente tem que realmente pagar para ter um benefício. Uma coisa que também a gente tem aqui foi mudança de mentalidade, né? E é muito do nosso brasileiro. Não, eu quero benefício, mas quero que seja tudo de graça. Nem sempre a gente vai conseguir isso. Nem sempre o benefício vai compensar. Então, a gente realmente tem que pagar para ter o benefício. Por exemplo, o MetaShape, né? Eu processo, eu gero o meu mosaico, mas eu não gero índice. Aí eu tenho que ir para outro software. Aí você vai encontrar coisa mostrando, como você fazer isso? Aí você vai para o QGIS. Ok. Só que veja, o QGIS, eu costumo dizer que não existe um software gratuito, porque se você vai investir tempo para aprender, e seu tempo tem custo. Então, de qualquer forma, você está gastando, vamos dizer assim, dinheiro, que é o seu tempo, para aprender. Só que agora já está trabalhando com 2 softwares. Quando eu estou com um só, é muito mais fácil, porque eu estou trabalhando só dele. E aí, eu reduzo uma série de problemas aí, de importação, de exportação, de processamento. Então, é isso, muitas vezes, sabe, por que você comprou os dois? Porque eu preciso entender como cada um funciona. Até mesmo para recomendar, já me pediram na própria universidade recomendação de aquisição de software. Eu falei, compra esse aqui que é melhor, compra para laboratório, que o ganho vai ser muito maior. Né? Não compra o outro porque não vai atender e o custo vai ser maior. Ou compra esse que é mais caro porque te resolve o que você precisa. Eu falo assim, você pagar de fato pelo benefício.
Né? Como eu falei, nem sempre o que é gratuito vai te dar aquilo que você precisa. Então, a gente também tem que entender isso. Né? Então, a capacitação ela é fundamental. Então, assim, para a capacitação, por exemplo, em processamento, você vai mexer com meta-shape. Começa a aprender a mexer também no Pix4D. Tem uma série de vídeos, de cursos que você vai aprender a fazer isso. Tem também cursos no ODM, que é o Open Drone Map. Aprenda também. Porque você vai entendendo a lógica de cada um deles. E eu falo assim, é bom a gente começar a entender por dentro a coisa. Né? Porque aí fica mais fácil você tomar decisão. Você começa a ter diferencial de mercado. Mas eu quero também aprender a pilotar o drone. Essa é a parte mais fácil. Tá? Tem curso de pilotagem de drone para diversos níveis de drone. Desde o drone, né, a gente chama classe 3, né, que é esse que a gente, né, comumente a gente vê aí, esse menorzinho, aos drones, né, a classe 2, ao classe 3, que são os mais pesados, aí você tem que ter, dependendo do tamanho, até certificado aeronáutico mesmo, de pilotagem, dependendo do tamanho do drone que você está mexendo. Tá? Então, você vai vendo também que você quer processar imagem, mas você não quer aprender a mexer, a voar com drone. Não precisa disso. Eu falei, é a questão do foco, mas o principal mesmo para quem está começando são essas parcerias. É entrar dentro das empresas, é entrar dentro dos órgãos públicos, para que você possa começar ou a prestar serviço, ou ser terceirizado, ou concurso, ou qualquer coisa, né? Para que você possa trabalhar isso lá dentro e se desenvolvendo. E a partir do momento você decide se continua ou se você vai seguir um caminho, né? Agora não, agora eu vou seguir meu próprio caminho, vou abrir uma empresa, vou, né, fazer tal coisa. Vou pegar o exemplo até que você deu, né? Semestre passado, 2 alunos vieram conversar comigo que queriam abrir uma empresa de mapeamento de drone, um drone. Eu falei, ok. Aí eu falei com eles, qual o foco de vocês com a empresa? Aí eles falaram assim, utilizar o drone. Eu falei, não, o que vocês querem fazer com ele? Aí os caras me olhando, eu falei, gente, vai desde filmagem de casamento e formatura, que tem um mega mercado, e muito rentável, ao mercado imobiliário, que é outro mercado bastante rentável, né? Para você ter ideia, um cara capacitado para fazer voo em imóveis, né, para sites imobiliários, o cara tira aí por voo R$ 400. Voo que o cara faz em 20 minutos. R$ 400, pô, ganhar R$ 400 em 20 minutos, acho que é uma grana boa, né? Imagina quantos voos desses você não pode fazer num dia. Então, vamos falar, olha, tem isso, você quer fazer mapeamento para quê? Para mineração? Para agricultura? Você quer fazer vistoria de edifício? Você quer fazer vistoria industrial? O que você quer fazer com a empresa? Aí os caras me olhando, falei assim, olha, antes de vocês pensarem em abrir empresa, define o foco de vocês. Depois vocês começam a pensar em como vocês vão chegar lá. Aí eles agradeceram, né? Falaram, não, realmente, professor, a gente não tem nem ideia do que vai fazer. Eu falei, então, beleza. Então, começa a pensar nisso. O que vocês querem fazer? Começa a pesquisar o mercado, onde é que tem demanda. E tem muita demanda hoje para drone. Muita demanda. Né? Desde, como eu falei, de vistoria de fachada, vistoria industrial. Nossa, tem demanda demais. É identificar, olha, aquilo que você encaixa. E ainda comentei coisa. Antes de você abrir de vocês, por que vocês não trabalham em empresas que já fazem isso, para vocês entenderem a lógica, entenderem o mercado? Talvez seja um aprendizado maior do que você já sair direto querendo montar uma empresa para fazer a coisa toda acontecer. Não é? Porque, sei lá, são, né, rapazes novos, eu falei assim, entra primeiro numa empresa dessa, entende o mercado, entende as demandas do mercado, até assim, investimento. Eu falei, porque não é só o drone, falei com eles, né? É o computador, que não é qualquer computador. É o software, que não é qualquer software. Você não vai usar o gratuito para trabalhar. Né? De início, você pode até utilizar para coisas muito simples, mas você vai prestar realmente serviço, você vai ter que comprar o software, né, pago. Ainda não existe um software gratuito de alto padrão. O ODM pode chegar lá, mas ainda não está um pouco distante ainda. Então, né, nessa sua questão, assim, a primeira recomendação que eu faço é construir a sua rede de relacionamentos. Entra em grupos de pesquisa, junto às universidades, se for do seu interesse, é óbvio. É como eu falei, é questão do foco.
Às vezes você fala, não quero mexer com nada acadêmico. Então, esquece isso. Tá? Mas a ideia é sempre assim, teu foco é construir a rede. Quando você constrói a rede, mais para frente você vai vendo, né, onde você consegue chegar com ela. E aí sim, você vai avançando. Né? Antes mesmo de você fazer, igual os meninos, a gente quer abrir uma empresa. Eu falei, não abre ainda não. Né? Entra em uma empresa e entende como é que funciona. Depois vocês pensem em abrir de vocês. Né? Então, essa orientação que eu dei para os dois lá, falei, não, calma um pouquinho, vamos devagar, porque senão vocês vão gastar dinheiro e, né, podem não ter o resultado que vocês querem com o investimento. Né? E, infelizmente, isso acontece muito. Tá? O Sebrae tem pesquisas que mostram, né, que muitas das pessoas montam empresas no Brasil, né, de coisas que elas gostam, mas esquecem de perguntar se o mercado gosta daquilo que elas gostam. Ou mesmo, né, vou montar uma loja aqui, né, no meu quintal, né, na minha garagem. Ali tem o público que você quer para o seu produto. Então, são coisas que a gente tem que avaliar e falar assim, olha, por isso que assim, 70% das empresas, microempresas que abrem, morrem no primeiro ano, porque as pessoas não têm essa percepção. E aí é uma frustração, é um trauma e coisas desse tipo. Né? Aí eu não vou aprofundar nisso. Mas o que eu recomendo é sempre, né, começar com essa rede de relacionamento. Ela é fundamental. Né? Como eu falei, seja empresa, seja órgão público, seja universidade, mas vai construindo a rede. Né? Por exemplo, amanhã eu tenho uma reunião com um rapaz, ele é da área de ciência da informação, ele tem interesse em trabalhar, em desenvolver pesquisas na área de planejamento urbano utilizando ciência de dados, Big Data, ele me procurou, né? E ele quer fazer parte de um grupo de pesquisa para entender esse processo, quer dizer, ele está montando a rede de relacionamento dele. Aí amanhã eu vou conversar com ele, já marquei reunião com ele para a gente sentar e discutir sobre isso. Né? Como trabalhar com geotecnologia, utilizando o conhecimento dele e tal. Então, é essa construção que você tem que pensar. Beleza? Joia. Mais alguma questão, gente? Não? Então, antes da gente finalizar, eu só vou fazer um comentário breve, né? Até pelo avançar, já estamos aí a quase 1h30. Né? E após esta mentoria, como eu comentei com vocês, é uma mentoria gratuita. Tá? E aí você tem dois caminhos aí. Né? E alguns já tem, né? Normalmente a gente inicia, né, no primeiro, que é trabalhar sozinho, e enfrenta diversas dificuldades com isso. Mas falo que também já passei por isso, e você quebra-cabeça, né? O que a Juliana falou, você lê, e aquilo vira um emaranhado na sua cabeça, você não consegue muitas vezes entender, porque é muita coisa, e quando a gente fala de tecnologia, é muita coisa que surge muito rápido. Né? Então a gente está trabalhando, está chegando agora as inteligências artificiais que vão ter um impacto fortíssimo. Né? Por enquanto as pessoas estão usando ainda para questão assim, mais de brincadeira, de arte, tal. Mas isso vai evoluir, assim como as redes neurais no passado, né, evoluíram, ou as inteligências artificiais também vão chegar e vão impactar esse mercado de geotecnologia. Né? Ou, né, como eu coloquei aqui, decidir pelo próximo passo, que é justamente, né, ter um mentor. E qual que é a questão do mentor? É o compromisso. Tá? Então, é o que vocês fizeram hoje aqui. Vocês, né, escreveram, e é interessante, eu comentei também na de terça-feira, né, as pessoas, como é uma coisa gratuita, as pessoas se inscrevem, mas é de graça, as pessoas, não é de graça, então não tem problema se eu não for. Né? Então, às vezes, falta o compromisso, né, pela inscrição que foi feita. Você vê, para esse grupo aqui tinham 7 inscritos. Eu abri 5, ainda deu para abrir mais 2 vagas, e tinham 7. Vieram 3. Né? Então, a questão da mentoria é a questão do compromisso, né, seu, do mentor, no trabalho, na resolução de problemas. Tá? Então, essa é uma decisão que vocês vão pensar, né, dentro desse arcabouço, né, que a gente comentou.
hoje, né, era uma experiência aí, né, na discussão das questões que vocês trouxeram, tá? Para que depois a gente possa, né, pensar, caso seja o interesse de vocês, na resolução específica de questões, na continuação disso. Mas aí eu vou entrar em contato mais para frente, vou deixar vocês aí digerirem um pouco, espero, né, tudo isso que a gente conversou. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido assim, proveitoso para vocês, tá? Esse processo aí, né, da gente discutir esses elementos. Né? São temáticas bastante diversas, por isso que eu deixei meio aberto mesmo a mentoria de hoje. Né? Normalmente a mentoria, como eu comentei, ela é específica, então eu venho mentoria em geotecnologia aplicada para uso e processamento de imagem de drone para parcelamento de solo urbano. Então a mentoria vai ser isso, ou abro uma mentoria para discutir, pegar a questão aqui da Juliana, né, a questão das técnicas, né, de processamento de imagem, né, mais indicadas para determinadas análises de cobertura de solo. Vamos discutir coisas específicas aí. Mas eu espero que vocês tenham gostado, né, espero que tenha contribuído com vocês, tá? Mas, talvez amanhã eu já mande um e-mail, uma conversa, né, com cada um de vocês, mas eu espero que tenha sido proveitoso, né, deixa eu só interromper o compartilhamento. Espero que tenha sido proveitoso, espero que eu tenha ajudado vocês, né, e precisando, né, eu estou aí à disposição. Ok? Obrigado, gente, pelo tempo de vocês, pela paciência de vocês. Professor, eu queria agradecer, dizer que foi proveitoso sim, e que essa parte de geotecnologia realmente assim, é um universo à parte, né? Como se fosse a gente estivesse aprendendo uma linguagem própria, né? Então, É verdade. às vezes assim, tem que realmente engatear entre esses conceitos e tudo mais, e ir se aprofundando, né? Então, eu queria agradecer de verdade pela oportunidade, dizer que contribuiu bastante e poder continuar aí também vai ser ótimo. Ai, que bom. Que bom. Eu concordo também, ainda mais que, assim, eu venho da universidade pública, onde a gente não tem, é pequena, né? A gente não tem, assim, setores, né, como as universidades maiores, então é mais ou menos tudo por nossa conta em risco, que nem eu falo, né? E hoje, por exemplo, no grupo de pesquisa lá, nessa área que é uma demanda muito grande na nossa região, para a área ambiental, né? A área de agricultura aqui usa muito drone, mas para a questão de Uhum. agricultura, de Sim. aplicar fertilizante, não sei o que e tal, mas para a área ambiental uma demanda muito grande. Até recentemente nos concursos, nos poucos que tiveram, caiu muita coisa, né, sobre geotecnologias e o pessoal se aperta, né? E a gente, como o professor falou, a gente lê, estuda, amanhã já tem outra coisa, né? É, E então tem não que estar para. sempre. E para mim é muito proveitoso, assim, se é uma coisa que eu me aprofundei mais da pandemia para cá nos estudos por conta dessa facilidade, né? Talvez jamais em outro momento teria condições de falar com o professor da UNB, né? Estando aqui no Rio Grande do Sul. Então tem essas questões, colegas que às vezes são de fora, de fora tem outra demanda, e a gente acaba escutando e considerando outras coisas também. Eu acho que sempre, sempre, sempre é muito proveitoso a gente poder levar a experiência também para dentro, né, da universidade, para o grupo da gente, dizer, olha, né, acontece assim, assim e tal, tem coisas parecidas, tem coisas diferentes, mas é sempre proveitoso, assim, eu agradeço. Que bom. Eu também agradeço, acho que foi muito bacana o encontro, até de ter novas visões, né? A gente tem que estar com a nossa visão limitada, e aí nessa conversa vai abrindo algumas novos caminhos, e aí eu acho principalmente, como o Romulo falou, conexões. Então, acho que hoje foi bem isso, assim, abrir o Sim. olhar para novas possibilidades. E assim, isso é bacana, porque muitas vezes a gente que está de fora, né, a gente tá, né, não está dentro do problema, a gente consegue ver coisas que quem está dentro do problema já não está mais enxergando. Né? Isso acontece com todo mundo. Mesmo que está com um projeto de pesquisa, está quebrando cabeça, muitas vezes eu sento com os colegas, né? Eu falo assim, todo mundo tem mentor, eu tenho os meus também. Aí eu tenho um momento que eu falei, cara, não está dando. Aí eu ligo para um colega e falei, cara, eu estou com um problema assim, 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 né? Como é que me ajuda? Aí o colega falou, não, beleza. Aí começa a falar as coisas, eu falei, pô, como é que eu não pensei nisso? Como é que eu não vi isso? Eu falei, porque você está dentro do problema, eu não estou.
Então, é porque eu falo assim, a questão da mentoria ela é muito bacana, por isso eu falei, eu tenho os meus colegas, né, que eu entro em contato, né, e falo assim, olha, são meus mentores, eu peço ajuda, e da mesma forma, né, então a gente vai fazendo essa troca, então é muito legal. E a ideia é essa mesmo, né, a gente pensar, abrir essas conexões, porque o mundo da geotecnologia, né, como já falou, é um mundo à parte. E é um mundo à parte que a gente está dentro e cada vez mais entranhado nele, em tudo que a gente está fazendo, né? Desde carro autônomo, do produto que a gente compra, da internet das coisas, tudo está conectado à geotecnologia. Da coisa mais simplesinha ao lançamento do foguete mais fantástico, né? Está tudo conectado aí. Né? Então, gente, mais uma vez obrigado, né, pelo tempo de vocês, pela paciência de vocês. Né? E vai ficar gravado, né? Depois eu vou fazer, né, só uma ediçãozinha, né, com abertura, final, e aí vou disponibilizar no YouTube, então vocês vão poder assistir, rever, caso tenha interesse, né? E aí, mas eu vou também estar comunicando vocês, falar, já está disponível, aí eu vou falar com vocês, tá bom? Então, obrigado, uma boa noite, e qualquer coisa, né, vocês entrem em contato aí comigo. Grande abraço. Tá, joia. Boa noite, pessoal. Obrigado, Boa Boa noite, noite, professor. gente.